Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês as primeiras e principais notícias do Mengão Queridão nesta sexta-feira, dia 12 de dezembro de 2025. Nação, amanhã tem jogo do Mengão Queridão, vamos jogar a Copa Challenge contra a equipe do Pirâmides, que ontem à tarde eu mostrei para vocês, tintim por tintim, como joga e quais são os principais nomes da equipe, né? Então dê uma olhadinha no vídeo de ontem à tarde, das 18 horas ali, para você ficar por dentro de tudo sobre o time do Pirâmides. Mas nesse vídeo aqui, nós temos que falar sobre um colombiano e sobre um argentino que estão sendo especulados no Flamengo. O colombiano é o Sebastián Vidia, que eu vou explicar direitinho aonde joga, quem é, por que interessa ao Flamengo. E o argentino, que está dando muito pano para manga aí, o Santiago Sosa. Eu gosto muito de estudar os jogadores que o Flamengo pretende contratar e também de conversar com fontes de todos os lados para poder entender como que o jogador pode servir ao Flamengo. Acredito eu que estejamos cometendo um engano com relação ao Santiago Sosa e eu vou explicar o porquê. Também quero falar das novidades do Mengão Queridão, que está em Doha, no Catar, se preparando para essa partidaça de amanhã. Mas antes de mais nada, nação, eu quero pedir para você que está aqui junto comigo e que ainda não é inscrito, para se inscrever e nos ajudar a bater essa meta de 186.620 inscritos. Estamos bem pertinho dela, é facinho de bater, tá? Ajude-nos. Agora, para ultrapassar essa meta, eu preciso da ajuda daqueles que já são inscritos aqui no nosso canal. Eu preciso que você, que gosta do nosso canal de verdade, que acredita no nosso trabalho de verdade, que você dê o seu testemunho para outros rubro-negros, outras rubro-negras poderem vir aqui. Quando você testemunha a favor do nosso canal, quando você dá o seu testemunho, a pessoa fala, pô, ele está lá há tanto tempo e gosta e está me recomendando, então eu vou para lá. Tá vendo a importância do seu testemunho? Então nos ajude. E nos ajude também a encontrar este número de likes aqui nesse vídeo, 4.180 likes, para o YouTube nos divulgar para fora da casinha. Eu estou contando com vocês demais. Aliás, eu só conto com vocês. Agora, nação, o YouTube nos propôs uma parceria muito interessante, que é a parceria YouTube, Mercado Livre, Netshoes, Magazine Luiza e Shopee, onde aqui na descrição de todos os nossos vídeos há produtos que vocês podem comprar e vocês adquirindo os produtos através dos nossos canais, do nosso vídeo, cerca de 15% a 20% do valor total da compra vem para o nosso canal. Agora, se você quer comprar algum produto numa dessas lojas e o produto não está oferecido aqui, basta você me chamar no WhatsApp, que também está na descrição desse vídeo, me falar, Fabrício, eu preciso desse produto. Eu vou colocá-lo no próximo vídeo para vocês e vocês vão poder adquirir por aqui, ajudando o nosso canal, fechou? Então me chama no WhatsApp aí para falar o que você quer comprar para o Natal, pode ser qualquer produto. Eu estou colocando aqui produtos da linha do Flamengo, mas pode ser qualquer produto, geladeira, fogão, micro-ondas, celular, batedeira, o que você precisar, televisão, me chama no Zap, que eu coloco aqui, fechou? Agora, se você quiser e puder nos ajudar financeiramente, que é muito importante para a gente manter toda a nossa infraestrutura, para a gente se manter falando a verdade sobre o Flamengo, doa quem doer, mesmo que doer nós mesmos, aí você pode contribuir através do Super Pix do canal, fabriciomllopes@gmail.com. Ajuda a gente, tamo juntos. Nação, é o seguinte, quero começar falando sobre a CBF, tá? A CBF mudou de 6 para 12 jogos o número de partidas que cada jogador vai poder fazer antes de se transferir para o novo clube dentro do Campeonato Brasileiro. A CBF está pensando que num campeonato tão apertado quanto será o Campeonato Brasileiro do ano que vem, o ideal seria que o jogador tivesse até a sua 12ª partida para optar entre trocar de clube ou não. Aspas para André Rizek, que foi quem trouxe a informação. A CBF entende que é uma adequação ao novo calendário. Como o Campeonato Brasileiro começa em janeiro e termina em dezembro, em março os jogadores já terão completado 7 jogos. Então a CBF entendeu que era melhor dar mais tempo para o mercado poder se movimentar. A gente às vezes quer contratar um jogador,
São Paulo, do Corinthians, ou às vezes a gente quer negociar um jogador e muitas vezes ele já cumpriu 7 jogos e acaba ficando impedido de se transferir aqui dentro do Brasil mesmo. Apesar do que essa regra, para o Flamengo, ela vai atingir muito pouco, porque o Flamengo só faz negociação com clubes brasileiros se for pagamento à vista ou com garantias extremas de que o clube vai pagar. Então, como isso reduz as chances dos clubes brasileiros contratarem jogadores do Flamengo, essa regra muda um pouco. Ela muda muito pouco. Ela vai aumentar mais a possibilidade do Flamengo tirar algum jogador de algum clube brasileiro. Mas aí eu já quero perguntar para vocês agora. Vocês veem algum jogador de algum clube aqui do Brasil que tenha condições de disputar, pelo menos disputar a posição no Flamengo? De conseguir ser titular no Flamengo? Qual jogador seria esse e de qual clube ele é? Ah, por falar em jogadores, eu estou fazendo uma eleição dos melhores do Brasileirão. Nós já vimos jogador da lateral direita, já votamos em treinador e agora vamos votar em lateral esquerdo. Só para relembrar vocês, técnico, foram 37 mil votos, colocando o Felipe Luiz como o melhor técnico do Campeonato Brasileiro com 79%. Rafael Guanhães, do Mirassol, com 18%. Abel Ferreira, do Palmeiras, com 2%. E Leonardo Jardim, do Cruzeiro, com 1%. O melhor lateral direito do Brasileirão. 40 mil votos colocaram o Varela como o melhor lateral direito, 83%. Paulo Henrique, do Vasco, segundo melhor, com 12%. Lucas Ramon, do Mirassol, o terceiro, com 4%. E o Giai, do Palmeiras, com 1%. Então, na opinião de vocês, o Varela é considerado o melhor lateral direito deste Campeonato Brasileiro. Varela, que falou recentemente em entrevista à imprensa uruguaia, dizendo que tanto ele quanto o De La Cruz, o Vinha e o Arrascaeta sonham em encerrar suas carreiras no Peñarol, mas ele também falou sobre a dificuldade que ele teve no começo, quando chegou ao Flamengo, porque ele, como lateral direito de ofício, se preocupava mais com a parte defensiva, gostava mais de defender do que de atacar. Mas depois ele foi entendendo que o Flamengo precisava de um lateral mais ofensivo. E com a entrada do Felipe Luiz como treinador do Flamengo, ele deu muito mais confiança ao Varela para que ele fosse o mais ofensivo possível, fazendo com que o futebol do Varela crescesse, ele se desenvolvesse bem e se tornasse hoje esse queridão da nação rubro-negra, como vocês votaram aqui. Na votação para melhor goleiro, tivemos impressionantes 67 mil votos, onde Agostinho Rossi venceu a eleição com 76%, o Gabriel Brazão dos Santos ficou na segunda colocação com 10%, o Fábio na terceira colocação com 7% e o Hugo Souza na última colocação com 6%. Agora é a hora de vocês votarem no lateral esquerdo, tá bom? E depois que a gente terminar essa eleição da seleção do Campeonato Brasileiro, nós vamos votar na seleção da Libertadores da América, com nomes bem mais pesados do que os nomes que estão aqui no Campeonato Brasileiro. Mas, galera, o Flamengo lançou uma linha nova de treino, essa que vocês estão vendo bem aqui do meu ladinho, e fez o lançamento dela ontem, tá? Eu nem vou falar do preço, dos valores, porque essa linha de produtos oficiais do Mengão sempre é muito cara, né? Mas raramente eu acho alguma linha que o Flamengo lança não bonita. Essa é uma daquelas assim que não me convenceu 100%. Eu não fiquei assim tão fã de imediato. É óbvio que se eu tivesse disponibilidade financeira, eu compraria. É o Flamengo, velho. E tudo que é do Flamengo é massa. Mas assim, das últimas linhas que o Flamengo soltou, eu achei essa mais apagadinha. Eu gosto do azul, gosto muito do amarelo, gosto até do vermelho também, na camisa de treino. Mas esse marronzinho aí, sei lá, marrom e dourado, sei lá. Assim, num primeiro momento não me convenceu, mas é a linha de treino e aí eu peço para vocês a opinião de vocês. E aí, nação, gostaram dessa nova linha de treinos que o Flamengo lançou ontem? Coloquem aqui nos comentários, por favor. Nação, mudando agora de pau para cavaco. O Racing bateu o martelo com relação à saída de Santiago Sosa.
o presidente do clube veio a público dizer o seguinte: Santiago Sousa é intransferível. Calma, vou explicar para vocês. Quando um presidente faz isso, na verdade, ele quer valorizar o seu jogador, valorizar a sua peça. E o Santiago Sousa hoje, ele é muito importante para o Racing, tá? E eu estou vendo a nação rubro-negra dar uma importância maior ainda para ele também. E aí, eu comecei a correr atrás de informações, não só aqui no Brasil, porque eu já até as trouxe para vocês, mas também lá na Argentina, contato com alguns jornalistas, contatos com jornalistas que têm contatos direto lá dentro do Racing. E vamos lá, primeira situação, ser considerado intransferível é um recado para o mercado de que se quiserem tirar o cara de lá, vão ter que pagar muito dinheiro. Quanto? O presidente do Racing está aguardando as propostas que não chegaram ainda chegarem para poder ver o valor que vão chegar de propostas, obviamente, para pedir bem mais. Mas inegociável nenhum jogador é. Eu diria que hoje negociável apenas o Arrascaeta. O Arrascaeta é inegociável, invendável e imprestável. O Flamengo, de maneira nenhuma, perderia o seu jogador, seu camisa número 10. Mas fora ele, eu duvido muito que outra equipe tenha condições de segurar um atleta no nível de não vendê-lo para uma boa proposta. Então o Flamengo já sabe. Se quiser tirar o Santi Sousa de lá, vai ter que pagar muita grana. E neste sábado, o Santiago Sousa volta à equipe, porque ele foi expulso na vitória, nas penalidades sobre o Tigre. E o Racing agora está na final do torneio Clausura, que é um torneio importantíssimo, que decide para eles a vaga na Libertadores da América, e ele volta. Agora, sabe como ele volta? Ele não volta jogando de zagueiro. Aliás, o Santiago Sousa nunca foi zagueiro na vida. O Santiago Sousa começou no Sub-20 do River Plate, teve uma passagem pelo Atlanta United da MLS com o valor do passe estipulado e o Atlanta o devolveu ao River, que posteriormente o negociou com o Racing, entenderam? Então o Atlanta United não quis ficar com ele lá. Ele tem contrato com o Racing até 31 de dezembro de 2027, ou seja, teoricamente é um contrato longo ainda. Gente, eu quero mostrar para vocês aqui como que é ou qual é o mapa de calor do Santiago Sousa de 2022 para cá. Mas eu já quero alertá-los que eu olhei desde 2019, quando ele começou a jogar profissionalmente, e o mapa de calor dele não muda. Reparem aí, pessoal, o mapa de calor dele é de um volante. O mapa de calor dele é de um jogador que é volante. Originariamente, ele é volante. Esporadicamente, ele vira zagueiro. Gente, olhem a diferença do mapa de calor do Santiago Sousa volante para dois jogadores que o Flamengo tem ou gostaria de ter também. Comparando com o Léo Ortiz. Olha o mapa de calor do que é ser um volante e olha o mapa de calor do que é ser um zagueiro. E do Robert Renan, do Vasco, que o Flamengo tem interesse. Olha a diferença, gente, do mapa de calor de quem é volante e do mapa de calor de quem é zagueiro. Vocês não gostam da ideia do Flamengo contratar o Vitão, mas quem tem um mapa de calor mais parecido com o Santiago Sousa é o Vitão. Mas é só parecido, não se enganem. Se vocês olharem com um olhar bem mais clínico e bem mais crítico, vocês vão perceber que, apesar do Vitão ter muitas manchas fora do sistema defensivo, até o meio de campo ali, provando ser um zagueiro que sabe sair jogando, que sabe sair com a bola, e por isso dessa mancha toda, olha que a mancha do Vitão dentro da área, ela é invariavelmente maior do que a mancha do Santiago Sousa dentro da área. Ah, Fabrício, mas ele pode jogar como zagueiro. Ok, tá? A última vez que Santiago Sousa jogou como zagueiro no Racing foi no dia 31 de agosto de 2025, quando o treinador dos caras, o Gustavo Costas, ele insistia num 3-5-2. Então, o Santiago, ele não jogava de zagueiro, ele jogava de terceiro zagueiro e líbero, fazendo a função, por exemplo, com o Edmilson. Eu gosto muito de citar o Edmilson, que para mim é um exemplo muito bem sucedido
do Edmilson na Copa do Mundo de 2002. Só que o treinador só começou a ter sucesso quando mudou o esquema de 3-5-2 para 4-4-2 ou 4-3-3. Aí o Santiago deixou de atuar como zagueiro. No jogo Argentino Júniores 4, Racing 1, ele atuou como líbero e teve a pior nota da equipe. No jogo Racing 2, União Santa Fé 3, no dia 31 de agosto de 2025, ele atuou como líbero e teve uma das piores notas da imprensa especializada da equipe do Racing. A partir dali, Racing 2, São Lourenço 0, ele voltou a ser volante. Vélez 0, Racing 1, ele voltou a ser volante. Racing 0-0 com o Independiente, volante. Racing 0, River 1, volante. E daí para frente sempre volante. Então, assim, ele pode jogar como zagueiro, mas não é um bom zagueiro. Contra o Flamengo, nos 2 jogos contra o Flamengo, ele foi volante. E foi muito bom volante. Nos 2 jogos, no jogo quando ele jogou contra o Flamengo, muito bom volante. Então, assim, não faz sentido nenhum do meu ponto de vista cogitar Santiago Sousa para ser zagueiro do Flamengo. Agora, o que eu descobri nos bastidores é o tiro pode ter sido dado na posição errada, mas pode ter acertado o jogador certo. Por que eu estou falando isso? Na verdade, quando o Flamengo sondou Santiago Sousa, não foi para ele ser zagueiro. Foi pensando numa substituição a Alan e a Nicolás de la Cruz. Então, o Flamengo não pensa no Santiago Sousa como zagueiro, pensa nele como volante, e aí está tudo certo. Aí é a praia dele, não tem que improvisar, não tem que botar ele lá. Ele nunca foi zagueiro na vida. Então vamos colocar a informaçãozinha certa aqui, vamos trabalhar com a informaçãozinha certa para que a gente não cometa gafes, tá? O Flamengo estudou o Santiago Sousa e sondou ele através do departamento de scout para a volância, para substituir o Alan ou o De La Cruz, caso eles saiam. Aí eu aprovo 100%. Diante dessas informações, o que vocês acham sobre Santiago Sousa como volante e como zagueiro? Coloquem aí nos comentários. E o Flamengo sondou o Sebastián Vidia, de 29 anos. Ele é um colombiano, muito polêmico, mas muito... Vocês reclamam do Plata? O Plata é um anjinho em comparação com o Sebastián Vidia. O Sebastián Vidia é um atacante que nessa temporada fez 38 jogos pela equipe do Independiente Rivadavia e alguns anos atrás ele foi tido como uma das maiores revelações do futebol argentino, apesar de ser colombiano, tá? E nessa temporada de 38 jogos, ele marcou 6 gols e deu 10 assistências. Tem uma média de 0,15 gols por jogo. Isso porque ele joga mais pelo lado de campo e não mais centralizado, tá? Quando eu digo que ele é muito polêmico, é porque recentemente, por exemplo, ele se envolveu num acidente em Medellín por estar dirigindo embriagado. E ele chegou a discutir com moradores de um condomínio, porque nesse acidente ele acabou bloqueando a rua e ele, ao invés de tirar o carro depois do acidente, que não foi um acidente forte não, tá? Ele desceu da caminhonete dele, tá tudo bem. Ah, não vou tirar, carro. Começou a discutir com os caras e não queria tirar o carro, foi preciso a intervenção da polícia. Então ele é um cara treteiro, é um cara encrenqueiro, gosta de um goró. O Danone vive acompanhando ele para todo lado. E o Flamengo sondou esse jogador. Vadalvia, que é da primeira divisão da Argentina, o presidente Daniel Vidia já avisou que todo clube que está sondando o atleta sabe que tem que pagar no mínimo 12 milhões de dólares. Aí eu pergunto para vocês, Sebastián Vidia é uma boa contratação, Mengão queridão? Nação, essas eram as primeiras e principais notícias do Mengão que eu tinha para trazer para vocês. Não esquece de se inscrever no nosso canal, a meta tá bem facinho de alcançar, de deixar o seu like, de comentar sobre tudo que eu coloquei aqui e também de verificar os produtos que eu coloquei aqui para vocês e me chamar para colocar outros, tá? E quem puder contribuir financeiramente com qualquer valor, Superpix, fabriciomllopes@gmail.com. Tamo juntos, fiquem com Deus, obrigado por tudo. Saudações
rubro-negras. Tchau, tchau, pessoal. Lopes, é Mengão no coração. É Fla